Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniele e hoje nós vamos falar sobre denotação e conotação na literatura oral. Mas antes de falar um pouquinho sobre como essa denotação e conotação acontece na literatura oral, é importante que a gente compreenda esses dois termos, o que é denotação e o que é conotação. Pensando nisso, nós vamos falar agora, pensar em duas situações usando o mesmo termo. A palavra seria abacaxi. Pensa que na primeira situação, o esposo chega à noite em casa e aí ele chega bastante tarde, então a esposa pergunta: por que você demorou tanto a chegar? Ele então responde: eu estava descascando um abacaxi. Então o termo abacaxi aí se refere a um problema, o esposo estava então resolvendo um problema. Na segunda situação, está o esposo e a esposa almoçando e ele pergunta o que ela comprou na feirinha e ela diz que comprou um abacaxi. Agora imagina se esse termo abacaxi aí se referisse a um problema. Ela comprou um abacaxi, ela trouxe vários problemas para dentro de casa? Não faz nenhum sentido. É a partir daí que nós vamos compreender o termo denotação e conotação. Acompanhe comigo. Quando nós falamos em conotação, a conotação representa o sentido figurado e não dicionarizado. A denotação, por sua vez, é o sentido literal atribuído a um termo. E aí, observe aí nesse slide que nós temos o termo abacaxi como fruta, eu tenho denotação, e abacaxi como problema, eu tenho conotação. A partir daí, a gente consegue compreender esses dois sentidos, certo? E aí é muito comum que na expressão oral, nos ditados populares, no dia a dia, a gente presencie esses dois termos. E aí vocês podem acompanhar comigo, nós temos algumas expressões populares que, se fossem interpretadas no sentido denotativo, seriam no mínimo engraçadas. Perceba aí que na primeira imagem eu tenho um homem aí, uma pessoa pisando em ovos. A expressão seria pisar em ovos. Agora imagina como seria você sair pisando em ovos. Na verdade, essa expressão nós utilizamos quando nós estamos querendo dizer que agimos de uma forma cuidadosa, com cautela. Então, a expressão pisar em ovos, ela deve ser interpretada no sentido conotativo, no sentido figurado. Só lembrando, pessoal, que quando nós falamos de sentido dicionarizado, é aquele sentido usual que a gente utiliza no dia a dia. Na segunda imagem, eu tenho a expressão engolir sapo. Agora, imagina você pegar um sapo, colocar na boca e engolir, seria engraçado e um pouco fora de contexto. Então, a expressão aí, engolir sapo, ela é no sentido de você ouvir as coisas e aguentar calado, porque você não pode responder, você não pode falar. Já na terceira imagem, eu tenho o termo pendurar chuteira. Agora imagina, pendurar chuteira. Tudo bem, pode ser interpretado no sentido literal? Pode. Pode ser interpretado no sentido figurado? Pode também. Mas essa expressão popular, ela é utilizada no sentido figurativo, ou seja, o termo pendurar chuteira faz referência à aposentadoria, certo? E é importante a gente ressaltar que quando nós falamos de literatura oral, nós falamos de uma tradição, porque primeiro nós aprendemos a falar e depois nós temos o controle aí da escrita. Então, os ditados populares, as expressões populares que nós vamos verificar a seguir, elas são de uma tradição oral, elas são passadas de pai para filho e assim posteriormente, tá? Agora acompanha comigo aí denotação e conotação em ditados populares. No primeiro exemplo aí eu tenho: para bom entendedor, meia palavra basta. Mas e o que isso significa? Será que eu vou falar meia palavra e a pessoa já vai compreender? Não, esse termo aí ele é utilizado para quando eu quero falar que a pessoa, eu não preciso dizer muito para ela compreender o que eu estou querendo dizer. A mesma coisa acontece na segunda frase.
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora imagina você com um vaso lá, derramando água em uma pedra e esperando que ela fure. Na verdade, isso aí não seria tão fácil e tão rápido, mas o sentido de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é no sentido da persistência. Isso significa dizer que quando eu tenho persistência e paciência, eu consigo alcançar os meus objetivos. Já na terceira frase que eu tenho, filho de peixe, peixinho é, com certeza, filho de peixe vai ser filho de peixe. Mas em que sentido eu estou querendo trazer essa frase? É no denotativo ou conotativo? É no sentido conotativo. Isso significa dizer que o filho segue as atitudes, a postura do seu pai. Então, o termo filho de peixe, peixinho é usado nesse sentido conotativo. Cão que ladra não morde. Aí a quarta frase, o quarto ditado popular. Com certeza morde. Imagina se todo cão não latisse, ou se todo cão que latisse não mordesse. Seria, no mínimo, engraçado, no mínimo, interessante. E aí, esse termo, ele é utilizado também no sentido figurativo, também na conotação, mas quando eu quero dizer que, quando a pessoa fala muito, ela não faz nada. Então, ela não age de acordo com o que ela fala, certo? A mesma coisa aí na quinta e última frase de ditados populares. Por ele, eu ponho a minha mão no fogo. Eu não ponho minha mão no fogo, não. Vai que ela queime. Tem gente que ainda faz essa brincadeira e diz, eu não vou pôr minha mão no fogo porque vai que ela queime. Mas a expressão, colocar a mão no fogo, pôr a mão no fogo por alguém, não é no sentido de você colocar lá a sua mão no fogo e aí ela queimar, mas é no sentido de eu ter confiança total na pessoa. É quando esse termo aí ele é utilizado, certo? Agora, nós temos aqui o exercitando. A primeira questão, nós temos a tirinha aí, acompanhem comigo. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que... Claque. Agora, observe como essa figurinha, ela tem a intenção de causar humor. A pergunta é, o que faz com que a tirinha se torne engraçada? O que torna engraçado para alguém essa tirinha? A gente percebe que isso vai acontecer a partir do termo quebrar galho. O que seria esse quebrar um galho? Seria, no caso, tem a expressão no sentido denotativo e no sentido conotativo. Vai depender muito do indivíduo aí que está na situação e de como ele vai interpretá-la. No caso, o rapaz aí queria fazer menção a quebrar galho no sentido figurado, ou seja, resolver o problema, ajudar com alguma coisa, e o Isaías, muito engraçado, pegou um galho e quebrou. Então, foi isso que causou aí o efeito de sentido. Só lembrando, gente, que claro que nós estamos falando de denotação e conotação, mas a imagem, ela tem todo um sentido. A linguagem verbal e a linguagem não verbal são muito importantes para a compreensão aí do uso do termo quebrar galho. Na segunda questão, diz assim, leia o trecho da memória literária Uma Vida de Borboletas Azuis e classifique o termo destacado em conotação ou denotação. Diz assim, a minha infância na escola, ao contrário de muitas, não me causava repulsa. Em uma escola de freiras, as professoras não eram feras de unhas afiadas, como em tantas histórias, nem os castigos severos. Tudo corria perfeitamente. Até hoje lembro de lições em que escrevíamos na pedra para depois apagar e guardar apenas entre as orelhas. Temos um polegar, um indicador, um anelar, um mindinho. Pai de todos, temos quatro caninos. Então, o termo feras aí, feras de unhas afiadas, destacado, ele é usado no sentido conotativo ou denotativo?
Quando nós falamos de feras de unhas afiadas, eles estão querendo dizer aí no sentido de que as freiras, elas não eram bruxas, elas não é que elas fossem animais. Na verdade, é que elas não eram malvadas, não tinham essa conduta ruim quanto relatada nas histórias. Então, o termo feras de unhas afiadas é usado no sentido conotativo figurado, tá? Não literal. Recapitulando, a partir da leitura do mapa conceitual a seguir, resumimos o conteúdo da aula de hoje. Então, nós percebemos que o ser humano ele é muito interativo, ou seja, ao longo da nossa vida, nós procuramos estabelecer comunicação com o outro. Essa comunicação, ela pode ser através da palavra e ela pode ser também através de símbolos, gestos, sons. Mas quando nós falamos desse sentido de denotação e conotação, nós falamos da palavra oralizada, nós falamos da verbal, nós falamos da escrita, dos textos e enfim. Então, o que é a denotação? A denotação é o sentido não figurado, é aquele que aparece em notícias, em reportagem, em textos não literários, em textos que têm a função estrita de informar. Então, não há uma necessidade aí de usar uma linguagem conotativa, certo? Então, usa-se a denotativa em textos informativos e não literários. Na conotativa, eu já tenho o sentido figurado, que é aquele sentido não dicionarizado. Então, aí eu tenho os textos literários, que são aqueles textos que têm a função de entreter, trazer algum ensinamento. Então, todo texto literário tem aí a presença da conotação, certo? Então, você pode acompanhar comigo que é importante lembrar que precisamos entender muito bem o que é denotação e conotação para que não cometamos uma falha comunicativa, como a que aconteceu na tirinha da primeira questão do exercício. Então, por que é importante que eu tenha esse domínio, esse conhecimento sobre esses dois termos? E ainda mais, na literatura oral. A gente tem que ter essa ideia de que a literatura oral, ela faz parte do vocabulário dos nossos pais, faz parte do nosso dia a dia. Nós não vemos só essa denotação e essa conotação na escola. Nós precisamos compreender como esses termos eles são usados no dia a dia, como eles aparecem. E que se eu não consigo compreender, interpretar uma situação, fazer a escolha entre denotação e conotação e compreender o sentido aí do meu interlocutor, eu vou ter uma falha comunicativa. Então, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Só lembrando que você pode acompanhar pelo portal Eduque Acre, ter acesso a todas as atividades da semana e tirar suas dúvidas reassistindo a videoaula.